observando-os assim, fazendo 18 anos, que agora podem andar de mãos dadas, não é como foi falado, a gente se enche de esperança de que a gente chega lá. Não é? Meus irmãos, hoje é um dia que a igreja separa, é um dia de festa, porque nós estamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor, um momento muito especial para a igreja do Senhor Jesus, porque é um momento em que a gente torna em símbolos aquilo que o Senhor fez por nós, que a gente, através desses símbolos, a gente lembra o sacrifício que o Senhor fez por nós, porque um dia Ele nos amou tanto que Ele mesmo se entregou, que Ele mesmo deu a vida por nós. E por causa desse sacrifício, Ele formou um povo. Ele reuniu um povo. E nós fazemos parte desse povo. E esse povo tem uma promessa, que é estar com Ele um dia. Mas até lá temos uma caminhada. Até lá temos um processo. Até lá estamos aqui nesse mundo ainda. E Jesus Cristo sabia disso. E disse assim: eu estarei com vocês. Não se preocupem. Vocês neste mundo passarão por muitas aflições. Mas eu estarei com vocês. Não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixá-los órfãos. Eu andarei com vocês. Eu estarei com vocês. Eu falarei a vocês até aquele dia. Então, talvez o nosso maior desafio até aquele dia seja continuar ouvindo a voz do pastor. Seja continuar ouvindo a voz de Deus. Seja continuar ouvindo os direcionamentos de Deus. Seja continuar ouvindo as palavras de Deus, para que a gente possa seguir o caminho e não sair dele até aquele dia. E é sobre esse ouvir a voz de Deus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho da palavra. Nós estamos vivendo um momento muito interessante, muito controverso também. Eu não sei se você já se deu conta de que nós estamos, a cada esquina da nossa cidade tem uma igreja. Então, cada vez mais pessoas abrem placas, galpões, lugares, espaços, colocam uma placa, começam a atrair pessoas. E os primeiros missionários batistas que chegaram aqui no país, eles já tinham detectado, escreveram isso em seus primeiros relatórios, de que o povo brasileiro gosta muito das coisas espirituais. Então, tudo que você ensinar para ele, ele vai aprender, ele vai adotar. E isso é relevante, porque por mais que as pessoas abram espaços, coloquem uma placa, digam que estão falando em nome de Deus, as pessoas vão. E, curiosamente, nós estamos vivendo um momento no nosso país que o número de evangélicos tem aumentado. As estatísticas a cada ano falam que aquelas pessoas que se identificam como cristãs, como protestantes, como evangélicas, esse número tem aumentado. Mas quando nós ligamos a TV, quando nós percebemos a realidade do nosso país, a gente começa a identificar que esse número tão exagerado, tão grande, que tem crescido, não tem feito a diferença. Parece que em algum momento nós paramos de ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos pessoas, nós ouvimos ideias, mas parece que a voz de Deus não tem sido ouvida. Porque quando Deus fala, Deus transforma. Porque quando Deus fala, Deus incomoda. Porque quando Deus fala, Ele desafia. Quando Deus fala, Ele não deixa a gente ficar no mesmo lugar em que nós estávamos. Então, o que é que tem acontecido conosco? O que é que tem ocorrido conosco? Se você parar um pouco para pensar, e parar um pouco tem sido um dos nossos problemas hoje em dia, você vai identificar que um dos maiores problemas que nós temos é a nossa inquietude. Nós não conseguimos ficar quietos. Você quer ver um exemplo disso? A gente chega aqui para esse momento que deve durar mais ou menos em torno de 2 horas, e alguns de nós não conseguem se desvencilhar das redes sociais. A gente fica inquieto, a gente quer saber qual é a próxima novidade.
a próxima mensagem, o próximo bilhete eletrônico. E a gente dá uma olhadinha e a gente volta, e às vezes a nossa Bíblia eletrônica, que está lá no celular, no nosso aparelho, no nosso dispositivo, serve muitas vezes como uma desculpa para a gente dar uma acessadinha no que está acontecendo. A gente não para, a gente não fica quieto. E isso tem sido um motivo de doença nossa. Porque essa inquietude tem atrapalhado a gente de ouvir a Deus. A gente não para. Quer ver um outro exemplo? Não é muito raro nós acordarmos e nós acessarmos as redes sociais. Vemos o que o colega do trabalho está dizendo, o nosso familiar comunicou. Isso tem sido muito comum no nosso cotidiano. Eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes comigo acontece. Eu me pego acordando e acessando para ver se aquela resposta, aquilo que a pessoa ficou de dizer para mim, de passar para mim, já foi dito, já foi passado. E a gente começa o dia assim nessa agonia. A gente começa o dia nessa correria, nessa quantidade de informações, nesse dispositivo que não para. Essa tem sido a nossa vida. E isso tem se multiplicado. Mas essa inquietude do ser humano parece que não é nova. Parece que não é de hoje. Parece que nos acompanha. Em alguns momentos da caminhada do ministério de Jesus, Jesus Cristo precisou alertar a gente disso. Precisou falar para a gente sobre isso. De que para a gente continuar nessa estrada, para a gente não perder o foco, para a gente manter ouvindo a voz de Deus, nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos descansar. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas. Lucas nos traz uma imagem de Jesus, detalhes sobre o ministério de Jesus impressionantes. Porque enquanto o evangelista Marcos, ele preza pela ação, então Jesus saiu e depois imediatamente entrou em determinado lugar, e depois falou às multidões, e depois fez isso. Lucas nos mostra um Jesus que para. Lucas nos mostra um Jesus que também se aquieta. Lucas capítulo 10, versículos 38 em diante. Diz assim: indo eles a caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Parece que a nossa agonia nos persegue há um bom tempo. E aí nós temos esse episódio em que o Lucas faz questão de nos registrar, faz questão de nos mostrar esse momento em que Jesus Cristo é convidado para estar naquela casa. E essa Marta e essa Maria são aquelas lá irmãs do Lázaro. E Betânia era uma aldeia que ficava próxima a Jerusalém. E a gente poderia dizer assim, era o lugar onde Jesus Cristo gostava de descansar. Então, todas as vezes que Jesus Cristo ia para o lado de Jerusalém, ele dava uma passadinha lá em Marta, Maria e Lázaro. E eles
E fica imaginando uma tarde com Jesus. Você já imaginou uma tarde com Jesus? Você ouvindo Jesus Cristo falar com você? Você aprendendo de Jesus? E Jesus Cristo entra naquela casa, convidado, claro, porque Jesus Cristo é um cavalheiro, não é? Jesus Cristo tem o seu ministério, anda com os discípulos, anda com os apóstolos, e lá no final da caminhada dos apóstolos, Jesus Cristo poderia ter dito assim: eu vou fazer a minha vontade, pronto. Mas Jesus Cristo não faz isso. Ele chama João, revela algumas coisas para João e diz assim: olha, João, avisa lá a igreja que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Então Jesus Cristo é esse cavalheiro. Jesus Cristo não destrói os nossos sonhos. Jesus Cristo não destrói a nossa vontade. Jesus Cristo não destroça a nossa personalidade para que nós possamos servir. Ele não faz assim. Então Jesus Cristo entra na casa que é convidado. E Marta e Maria abriram a porta para Jesus. E tiveram lá aquele momento com Jesus em que elas certamente poderiam ter aproveitado da presença de Jesus. Se Jesus Cristo em pessoa chegasse hoje, batesse na porta da sua casa e dissesse assim: eu posso entrar? Eu aposto que você diria sim, entre, Senhor. Mas com o que é que você se preocuparia? Como é que você receberia Jesus? Parece que a nossa sensação e a nossa compreensão de que a gente precisa receber bem Jesus, às vezes anula Jesus. Porque foi isso que aconteceu lá na casa de Marta e Maria. Talvez a Maria tivesse se preocupado em gastar um tempo mais com Jesus, mas a Marta não. Talvez a Marta tenha se preocupado, e certamente o texto nos fala sobre isso, que ela queria receber bem Jesus. Aprontar um almoço maravilhoso para Jesus. Deixar a casa confortável para Jesus. Criar um ambiente para que talvez Jesus Cristo pudesse voltar. E às vezes, irmãos, Jesus Cristo nos convida a um ambiente assim. A de conversa. A de estar conosco. A de caminhar conosco. A de ensinar a gente a aprender algumas coisas. Porque até para isso, aprender algo, nós precisamos aprender. Porque se você observar como é que começa o seu dia, é muito provável que começa com muitas demandas. Muitas coisas para resolver. Muitas coisas para dar jeito. E eu também não sei se você já percebeu, hoje nós estamos em um momento em que nós escutamos muitas vozes. Muitas vozes. Você liga a TV, tem muitas vozes falando. E aquilo vai perturbando a gente. Aquilo vai inquietando a gente. A gente sabe os desafios que o nosso país tem para enfrentar. São questões econômicas, políticas, sociais. E eu não sei também se você já se deu conta de fazer uma estatística em qualquer jornal desse da TV, em qualquer mídia. O número de notícias ruins não são poucas. Não são poucas. E a sensação que a gente vai tendo é de que a coisa parece que não vai melhorar. Porque cada vez mais, de onde poderia melhorar, das pessoas, de onde poderia sair a autoridade para melhorar, a coisa vai ao contrário. A coisa vai piorando. E a gente parece que vai passando pelo meio do funil. E isso vai começando a tirar a nossa paz. E a gente vai ouvindo aquelas ideias, aquelas pessoas, aquelas notícias, e a gente vai esquecendo de ouvir a Deus. A gente vai esquecendo de parar para ouvir a Deus. E talvez, muito provável, o maior problema que nós temos hoje, nas nossas sociedades contemporâneas, não seja o terrorismo, não sejam as economias, não sejam as questões sociais, de pessoas vindo para cá e indo para lá por causa de ações terroristas.
não seja corrupção. Ué, mas o que você está dizendo, se tudo isso nos assola? É muito provável, irmãos, que o maior problema que nós temos hoje nas nossas sociedades contemporâneas seja o fato de que nós não estamos escutando a Deus. Que nós não estamos parando para ouvir Deus. Que nós não estamos tendo tempo para ouvir Deus. Para entender a mensagem que Ele precisa trazer para a gente, para que a gente prossiga nesse caminho, até que Ele venha. Para que as coisas ao nosso redor possam começar a se acertar para aquele dia que Ele virá. E aí tem consequências sérias quando a gente não para ouvir Deus. Seríssimas. Porque se você se lembrar, o homem, ele foi feito para conversar com Deus. Quando a gente começa a ler lá o relato do Gênesis, a gente percebe que tinha um momento no dia em que Deus aparecia ali e conversavam. Que eles estavam juntos. Então imagine você, um dia em que Deus marca com você todos os momentos daquele dia para conversar com você. Então todas as 4 horas da tarde eu chego lá. Então aquele casal passava o dia atarefado naquele jardim. Passava o dia obedecendo a ordem de Deus de colocar nome aqui, coletar ali, arrumar acolá. E quando chegava às 4 horas da tarde, Deus chegava ali em pessoa para conversar com eles. Então, conte lá como é que foi o seu dia. Hoje nós descobrimos aqui alguns tipos de animais e começamos a colocar nomes neles. É mais ou menos aquela sensação de que quem tem criança sabe quando, depois de um dia exaustivo de trabalho, você chega em casa para descansar e a sua criança está querendo brincar. E aí tem gente que começa a sair do trabalho preocupado, porque eu vou chegar lá e eu não vou conseguir descansar. Porque a criança vai ficar para cá, vai ficar para lá, quer brincar, quer atenção, quer espaço, quer ser ouvida. É mais ou menos essa sensação para a qual Deus nos criou quando Ele disse, olha, vai chegar um momento do dia que nós pararemos e nós conversaremos. Então aquele momento era um momento de refrigério. Era um momento que aquietava a alma. Era um momento em que todas as questões que foram tratadas durante o dia poderiam ser direcionadas para alguém que tem uma palavra sábia para dizer naquele momento. E aí uma das consequências graves que a gente passa é que essa inquietação que a gente vai vivendo todos os dias, todas as horas, vai se acumulando, vai aumentando. E aí chega um determinado momento em que Jesus Cristo precisa dizer assim, olha, está complicado, está pesado demais, não está conseguindo mais dar conta das informações, das situações, das demandas, venham a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem muito crente cansado, irmãos. Tem muito crente estressado. Tem muito crente que está adoecendo porque não consegue parar. Porque não consegue ter um tempo para conversar com o Pai. Porque não consegue, ou talvez se esqueceu, da necessidade que nós temos e para a qual o Senhor nos criou, de termos um tempo com Ele. E eu gosto da expressão quando o pastor Joel diz, você precisa ter um tempo para sentar onde? Está vendo como a gente sabe disso? Para sentar no colo de Deus. Para conversar com o Pai. E a gente vai vivendo as demandas do dia a dia, as coisas vão acontecendo conosco e nos atravessando, e a gente chega no final do dia e diz, poxa, hoje não deu nem para conversar com o Pai. E a nossa vida começa a ser uma vida sem paz. Mas uma outra coisa triste que nos acontece,
e que acontece com as nossas sociedades, quando a gente não para ouvir a Deus, é que nós começamos a nos esquecermos de quem realmente nós somos. Conversar com o Pai nos coloca no devido lugar, nos centra, nos recentra, nos coloca onde nós precisamos estar. E onde é que nós precisamos estar? Eu vou contar para você uma história de onde é que a gente precisa realmente estar. Certa vez, Jesus Cristo começou a pregar, ensinar, curar. E aí Jesus Cristo começou a ser perseguido por uma grande multidão. E no meio daquelas multidões, Jesus Cristo precisava respirar. Então ele começou a perceber que tinha gente que se aproximava dele, não por causa dele, mas por causa das coisas que ele fazia. Por causa do pão, por causa dos milagres. E Jesus Cristo, sabiamente, disse para os seus discípulos: olha, o expediente de hoje encerrou. Vão lá para o outro lado, peguem o barco, vão lá para o outro lado do rio. E eu vou orar um pouco. E os discípulos obedeceram o mestre. E quando aqueles homens pegam o barco, estão mais ou menos no meio caminho para chegar no outro lado, uma tempestade começa a assolá-los. E ora, alguns daqueles homens eram pescadores. Eles conheciam o mar. Eles conheciam o ofício. Não era a primeira vez que aqueles homens estavam ali, dentro de um barco, no meio de uma tempestade. E eles sabiam, e a avaliação deles era correta, de que mais cedo ou mais tarde, se aquela tempestade não fosse acalmada, eles iriam morrer. Então, eles olham para aquele cenário e alguém começa a perceber alguma coisa diferente. Olha lá, é um fantasma. É um fantasma, não é um fantasma, é um fantasma, não é um fantasma. E alguém diz assim: não, mas parece com Jesus. E aí Pedrão, ousado, diz assim: ah, Senhor, se és tu mesmo, deixa eu chegar até aí onde o Senhor está. E Jesus Cristo, que nos ama profundamente e que conhece o nosso interior, ele diz: venha, pode vir. E aí naquele momento, irmãos, Pedro sai do barco. Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre a palavra de Jesus. E no momento em que Pedro está caminhando, ele começa a ter medo por causa da tempestade. E começa a afundar, e Jesus Cristo vai lá e segura Pedro. Agora imagine você, pare tudo agora. Imagine você visualizando a cena de Pedro voltando para o barco, sobre as águas, com Jesus. Jesus Cristo entra naquele barco, acalma aquela tempestade. Jesus Cristo estava dizendo àqueles discípulos muitas coisas, mas uma delas é a seguinte: eu estou no controle. Eu não perdi o controle da situação. Ter um momento com Deus, irmãos, é um momento em que a gente é colocado num devido lugar. E sabe que lugar é esse? É de que nós não estamos no controle. Não são as nossas estratégias, não são as nossas programações, não são as nossas ideias, não é a nossa teologia. É o Senhor que está no controle. Então, ter um momento com o Pai e ouvir a voz dele é entender que Ele está no controle. É aquele homem e aquela mulher que chegavam para ele no final do dia e diziam assim: é verdade, Senhor, funcionou como o Senhor disse. É verdade, Senhor, depois daquela rua ali no jardim, tem exatamente aquilo que o Senhor falou. Entende a voz do Pai. Entende que Ele está no controle da situação. E que o nosso lugar é um lugar limitado. É um lugar pequeno. Não menos importante para Deus. Mas não é o lugar de Deus. É o lugar de filho. Mas há um outro problema, irmãos, quando a gente não ouve a palavra do Senhor. É que a gente não aprende com o Senhor.
Eu falei para você que essa Marta e essa Maria eram aquelas irmãs de Lázaro. Se você começar a ler o livro de Lucas, você vai ver algo impressionante. Ele vai dizer assim, olha, tendo em vista que alguns começaram a trazer um relato ordenado das coisas, eu achei também por bem fazer o mesmo. Então, Lucas, ele busca trazer para a gente uma tentativa de trazer os fatos na sua ordem cronológica. E o momento em que Jesus Cristo ressuscita ou reanima a Lázaro, é o momento que Jesus Cristo está perto de chegar em Jerusalém. Está perto de ser crucificado. E ele ainda não tinha tido aquele momento, quando ele visita Marta e Maria, de ressuscitar a Lázaro. Jesus Cristo chega naquela aldeia. Jesus Cristo entra naquela casa daquelas senhoras. E ele começa a ensinar. Ele começa a falar. E Marta começa a se agitar, porque na intenção dela, ela deveria receber o mestre. E o mestre estava ali para recebê-las. Mas Maria entendeu aquilo. Quando a gente vai ler o relato lá que Jesus Cristo reanima a Lázaro, é Marta quem sai quando sabe que Jesus Cristo está chegando na aldeia, ao encontro de Jesus, e diz para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, talvez Jesus Cristo tenha ido na casa de Marta e Maria para ensiná-las a lidar com os momentos difíceis. Talvez ele tenha ido lá para ensiná-las a como acalmar o coração, confiando nele, para que quando o momento difícil chegasse, ela pudesse reagir exatamente como Deus havia falado para ela. Mas ela estava inquieta, ela estava agitada, a intenção dela era outra. Ela estava preocupada com uma voz que talvez dizia assim, para você receber bem alguém, você tem que montar uma série de quitutes. Talvez ela estivesse preocupada com uma voz que dissesse assim, se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que fazer assim. Ela não tinha ouvido que era para fazer do próprio Deus. E às vezes a gente perde de aprender com o próprio Deus, até mesmo a lidar com os momentos difíceis, porque a gente não para ouvir a voz de Deus. Para quem é que Deus fala hoje em dia? Para quem é que Deus fala? Tozer, um grande pastor, pregador, em um momento de inquietude também, ele disse o seguinte, Deus fala para aquelas pessoas que se interessam em ouvi-lo. Há um tempo atrás, entrevistada em uma rede, em um programa de televisão nacional nos Estados Unidos, a filha de Billy Graham foi questionada do porquê Deus não fez nada para impedir aquele 11 de setembro. E é uma pergunta difícil, porque muitas pessoas morreram naquele acidente. Muitas pessoas morreram naquele incidente. E sabiamente, com poucas palavras, aquela moça que foi desde cedo ensinada a ouvir a voz de Deus, ela disse o seguinte, o Senhor Deus é um cavalheiro. Ele não entra onde não é chamado. Ele está onde sempre esteve. Mas nós decidimos, em um determinado momento da nossa história, dizer que ele não tinha mais espaço nas nossas escolas. E aí impedimos de as nossas crianças fazerem orações, por exemplo. Nós dissemos no nosso congresso que ele não precisava ser considerado nas nossas leis. Como é que agora a gente quer a bênção de Deus? Então ele se retirou. Agora nós estamos à nossa própria sorte.
E tudo isso com uma nação, irmãos. Porque achou que não era importante parar para ouvir a Deus. Se nós quisermos fazer a mudança, onde quer que nós estejamos, nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Se nós quisermos que as nossas famílias sejam famílias saudáveis, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Se nós quisermos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, para impactar a vida das pessoas, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Talvez você ache muito e desnecessário 10 minutos com Deus por dia. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, orava uma noite inteira. E isso me constrange. Porque eu não passo uma noite inteira falando com meu Deus. E aí, às vezes, quando termina o dia seguinte, eu entendo porque muitas decisões que eu tomei não foram as corretas. Me destruíram, me menosprezaram, me humilharam, porque eu não tive um momento de acalmar o meu coração com Ele, porque eu não tive um momento de aprender com Ele, e porque eu não tive um momento que é necessário para todo mundo, para todo ser humano, de saber em que lugar nós estamos. Ouvir a voz de Deus, esse é o nosso foco. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para aquelas pessoas que um dia ouviram a voz de Deus e que fizeram as pazes com Deus. E que elas entenderam que não dá para caminhar mais nessa trajetória de vida sem diariamente ouvir a voz de Deus, os direcionamentos dEle, seus ensinamentos, estar sob sua autoridade, estar sob o seu amor, seu cuidado. É para essas pessoas a ceia. É por isso que a gente celebra. Isso não vai deixar de ser pão, não vai deixar de ser suco de uva. Mas a ceia e o pão, eles nos lembram de que um dia o próprio Deus, sabendo da nossa debilidade, das nossas deficiências em ouvir a voz dele, precisou vir na forma humana para falar audivelmente para a gente aquilo que a gente precisava ouvir, para que a gente caminhe com Ele, e naquele dia a gente possa se encontrar de uma forma definitiva com Ele. Então eu gostaria de convidar os pastores para juntos celebrarmos os seus diáconos também. E se esse é um momento de avaliação pessoal, e se você está em comunhão com esse Deus, você pode participar. Se você é membro de uma outra igreja evangélica, cristã, você também pode participar. Mas antes de nós distribuirmos o pão e o vinho, tenhamos momentos de análise. Tenhamos momentos de reflexão pessoal. Talvez as suas decisões, até hoje, tenham sido decisões baseadas no que os outros dizem, no que a psicologia diz, no que a ciência diz, no que os teólogos dizem. Mas no fundo, você nunca ouviu Deus falar para você o que você tem que ser. Você nunca ouviu de Deus o que você tem que fazer. Deus nunca foi para você aquela pessoa que em um determinado momento do dia disse: meu filho, eu quero que você saia daqui agora. E que você vá ali até aquela pessoa e fale para ela que eu a amo. O Senhor quer fazer isso com você. É por isso que nós celebramos a ceia. Porque nós temos um Deus que fala conosco, que nos ouve, que nos aconselha, que nos ensina, que caminha conosco, que nos guarda, que nos protege, que nos incentiva no momento que nós caímos, e que diz: filho amado, eu estou com você. É só uma pedra no meio do caminho, mas nós vamos seguir. Não olhe mais para trás o que aconteceu, agora é tudo novo. É esse Deus, irmãos, que fala conosco. É um Deus pessoal. É um Deus que se revela. É um Deus que morreu por nós. Que nos deu uma vida plena. Nós não precisamos de festa para sermos alegres e felizes. A festa já está dentro de nós porque Deus habita
em nós. Então, se você faz parte dessa festa, se você está em comunhão com esse Deus, essa ceia é para você. Esse momento é para você. Para que todos nós possamos anunciar com esse simbolismo aqui, que Ele está no controle da situação. Que Ele está todos os dias querendo começar um dia conosco. Dizer, vamos lá, meu filho, é mais um dia para a gente caminhar juntos. Amém. Depois de tudo que eu já vivi, o que passei, o que eu fiz, por muitas vezes eu tentei fugir e até pensei em desistir. Mas pra onde fugirei do meu Senhor, daquele que com sangue me comprou, que sabe o que penso e aonde estou, e mesmo sendo um falho pecador, Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Depois de tudo que eu já vivi, o que passei, o que eu fiz, por muitas vezes eu tentei fugir e até pensei em desistir. Mas pra onde fugirei do meu Senhor, daquele que com sangue me comprou, que sabe o que penso e aonde estou, e mesmo sendo um falho pecador, Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. E não existe nada neste mundo que me separe do amor do Pai. Não existe nada neste mundo que me separe do amor do Pai. E não existe nada neste mundo que me separe do amor do Pai. Não existe nada neste mundo que me separe do amor do Pai.